Estamos em uma série de vídeos meditando aqui sobre a paixão de Jesus, sobre tudo aquilo que ele sofreu e sobre as aplicações práticas que tudo isso traz para a nossa vida. E hoje nós vamos meditar sobre Jesus carregando a cruz para o Calvário. Depois que Jesus foi flagelado, foi coroado de espinhos, Jesus vai carregar a própria cruz até o Calvário. E aqui, algumas coisas assim, a gente precisa entender, como por exemplo, Jesus, a cruz de Jesus, ela tinha uma haste vertical que ficava já lá no Monte Calvário, e ele tinha também, a cruz tinha uma haste horizontal. A teologia nos ensina assim, o significado da cruz é muito bonito, ela representa a divindade de Jesus, a haste vertical que aponta para o céu, e também simboliza a humanidade de Jesus na haste horizontal. Então a haste vertical ficava lá presa ao chão no Monte Calvário. E Jesus carregou sobre os seus ombros, provavelmente não a cruz inteira, mas somente a haste horizontal. Depois, quando chegasse lá, ele seria pregado, seria elevado à cruz. Mas ele carregou essa haste horizontal, que era comum naquela época, a pessoa que ia ser crucificado carregar a sua cruz ali amarrada aos braços, porque sempre quando a pessoa era crucificada, muito provavelmente ela fez ali um crime, digamos assim, público. Então, nesse caminho rumo ao Calvário, a pessoa era ofendida, e ali caçoavam das pessoas crucificadas por um crime assim normal. E aí eles amarravam a mão do crucificado, da pessoa que queria ser crucificada, para que ela não viesse a agredir ninguém. Então por isso a pessoa carregava a sua cruz, e era também uma forma de castigo, de sofrimento para uma pessoa que cometeu um crime, alguma coisa terrível, que ia morrer crucificado. Então por isso Jesus vai levar a sua cruz. Em um percurso de 600 metros, Jesus vai carregar então a haste da cruz, a haste horizontal. Ele vai carregar primeiro amarrado a ela. Então a gente também, assim, um dos argumentos que justifica que Jesus não carregou, por exemplo, a cruz inteira, é o próprio peso da cruz. Segundo os estudiosos, mais uma vez eu lembro deste livrinho aqui que eu estou baseando as minhas reflexões nele, segundo aqui o Pierre Bardeu, estudioso da crucificação, ele fez um estudo assim completo mesmo, sabe? Ele realizou até outras crucificações com cadáver para ver certinho onde tinha sido os pregos, como tinha sido a paixão. Segundo os estudos aqui, a cruz pesava ao todo cerca de 130, 140 quilos. Então seria impossível para uma pessoa no estado de Jesus erguer a cruz, quem dirá carregar a cruz. A haste horizontal ela pesava cerca de 50 quilos. Então ainda é mais possível para Jesus, para um homem normal, carregar durante esse percurso essa cruz. Mas assim, a gente vai ver que Jesus sofreu muito nesse momento que ele carregava a cruz. Sofreu por quê? Porque Jesus já tinha sido, vamos recordar aqui o caminho, lembrando que a gente tem vídeo sobre tudo isso que eu vou falar aqui. Mas Jesus começou na quinta-feira, aonde Jesus foi ali na quinta-feira santa, digamos assim, à noite. Depois, na sexta, na quinta-feira à noite, Jesus sofreu agonia, aonde ele suou sangue. Isso é uma coisa que aconteceu de fato. Quem relata isso é Lucas, porque Lucas era médico, então ele teve essa percepção de saber que Jesus suou sangue, né, por um estado de tensão muito grande. Mas assim, quem passa por esse suor de sangue, ele fica com a pele muito frágil, de maneira que uma pessoa que suasse sangue, se encostasse na pele, a pessoa já sofreria. Então Jesus começou a suar sangue. Depois Jesus foi flagelado. E você se recorda que na flagelação, Pilatos pediu para caprichar mais na flagelação de Jesus. Por quê? Pilatos pediu para flagelar Jesus para que caprichasse na flagelação, para que o povo tivesse piedade de Jesus e não condenasse Jesus. Desde o começo, Pilatos ficou incomodado diante de Jesus. Pilatos não ficou confortável. Ele viu que, de fato, existia algo diferente em Jesus. E aí Pilatos flagelou Jesus, apresentou Jesus, eis o homem, para ver se o povo tinha um pouco de misericórdia.
Mas o povo não teve misericórdia, mas a flagelação já estava feita. Jesus perdeu muito sangue, então isso causa sede na pessoa. Então Jesus estava com sede, estava com fome, estava fraco. Provavelmente, segundo os estudos do Santo Sudário aqui, Jesus tinha náuseas, vertigens ali de tudo rodar, aqueles negócios, porque Jesus foi flagelado, causou grande dor, depois coroado de espinhos. Os espinhos perfuraram a cabeça de Jesus, perdeu muito sangue. Isso deixou Jesus numa situação muito difícil. Jesus tinha de fato náuseas, Jesus tinha vertigens, e ele chega nessa situação para carregar a cruz. E naquela época Jesus estava ali descalço, e Jesus estava em uma rua com pedras, e muitas pedras pontiagudas. E isso ia machucando os pés de Jesus. Começa por aí. E nesse caminho, Jesus cai 3 vezes. Nessas 3 quedas, as quedas é algo que também machucava muito Jesus, porque naquela rua, com pedras, Jesus caía. E qual que era o problema desta queda de Jesus? O problema é que Jesus estava com as mãos atadas. Então, toda vez que Jesus caía, ele batia os joelhos no chão e depois batia o rosto no chão. Pierre Bardet nos fala assim, que as chagas dos joelhos de Jesus, o estudo do Pierre Bardet, ele vai partir da cruz e tudo mais, mas muito do Santo Sudário também, ele examinou o Santo Sudário, que é o pano que cobriu Jesus, e as chagas dos joelhos, elas estão ali praticamente fechadas, é uma chaga só. Por quê? Porque nessas 3 quedas Jesus se machucou muito. Em cada queda, batia de cara no chão, os joelhos no chão. Jesus passou por um extremo sofrimento. Na última queda, os oficiais ali acharam que Jesus não ia aguentar. E aí pediu para um homem que estava passando ali, Simão Cirineu, ajudar Jesus a carregar a cruz. Cirineu pega e ajuda Jesus a carregar a cruz. Se não fosse isso, ele não conseguia ter chegado até o Monte Calvário. E é muito bonita a figura de Simão Cirineu, porque segundo a tradição se converteu, se tornou cristão carregando a cruz. Ele não quis carregar a cruz no primeiro momento, era um trabalhador voltando para casa, não queria carregar a cruz, aceitou carregar a cruz. Segundo a tradição, se converteu. Olhando para Jesus na cruz, se converteu. E assim Jesus segue a sua paixão, carregando a sua própria cruz para o Calvário. E nessa cena de Jesus carregando a cruz, também está ali a nossa vida. A nossa vida vai ser um pouco deste caminho. Nós também, como Jesus falou, nós precisaremos tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, para que nós possamos seguir Jesus. Então a nossa vida vai ser marcada por essas lutas, vai ser marcada por desafios, por provações, mas no meio disso tudo nós precisamos fazer como Simão Cirineu. Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, ele carregou a sua cruz para nos ensinar que a nossa vida muitas vezes seria esse percurso com a cruz, com as dificuldades. E nesse caminho muitas vezes nós vamos cair, mas nós precisamos fazer como Simão Cirineu, olhar para Jesus. Quando você estiver carregando a sua cruz, olhe para o Senhor. Jesus, ele carregou a sua cruz para nos dar força, para que nós possamos carregar a cruz. Às vezes a situação da vida é difícil, às vezes a situação da vida pesa, às vezes parece que nós não vamos dar conta. No meio desse caminho, nós podemos olhar para Jesus carregando a sua cruz e pedir: Jesus, vós que carregastes a sua cruz, me ajuda a carregar a minha cruz. Dai-me forças para que eu possa carregar a cruz. Muitas vezes a gente começa uma caminhada e assim começa com muito gás. A gente faz um encontro, sai daquele encontro e quer começar a trabalhar na igreja e fala: nunca mais eu vou abandonar Jesus. Mas a caminhada cristã não é isso. A caminhada cristã é muito deste caminho. Muitas vezes nós caminhamos com a cruz. E o que nos fará
cumprir o nosso propósito, o que nos fará viver os planos de Deus, alcançar a santidade, um dia estar com o Senhor no céu, é justamente a perseverança. Todos nós passaremos por isso, passaremos pela cruz, pelo peso das dificuldades, das provações, passaremos também pelas quedas, mas isso tudo nós não podemos desanimar. A grande aplicação prática da contemplação desse mistério aqui, de Jesus carregando a sua cruz, é isso. Jesus carregou a cruz para nos dar força, para que nós possamos carregar a cruz. E, nesse caminho com a cruz, nesse caminho de renúncia a si mesmo, nesse caminho de busca de santidade, muitas vezes nós vamos cair, mas nós não podemos desistir. Nós precisamos levantar, nós precisamos perseverar. Ninguém, meu irmão, vai ser salvo sem perseverança. Para mim é muito significado, muito simbólico. Jesus cai, levanta, carregando a cruz. Eis o nosso caminho. Cair, levantar e continuar carregando a cruz. Mas saber que nós não carregamos a cruz sozinhos. Que nessa nossa caminhada, o nosso Simão Sirineu, que vai nos ajudar a carregar a nossa cruz, é o próprio Jesus. Mas quando se fala em cruz, nós precisamos entender da maneira correta. Porque às vezes fica uma coisa muito negativa. Parece que eu estou gorando, né? Parece que eu estou falando, não, a cruz vai vir, então eu vou largar de ser cristão, porque senão eu vou passar por doença, vou passar por enfermidade, se eu tenho que passar pela cruz. Gente, a nossa caminhada nessa vida pode ter enfermidades, provações, crises financeiras, pode acontecer e pode não acontecer. Mas mesmo assim nós temos que passar pela cruz. Por quê? Renunciar a si mesmo, como Jesus falou, quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Viver isso é passar pela cruz. É viver esse mesmo caminho com a cruz que Jesus viveu. Às vezes as grandes crises não vão se manifestar, mas você vai ter que passar pela cruz. Vai ter que lutar contra o seu orgulho, a sua vaidade, ou vai ter que lutar contra a sua preguiça, porque tem gente que é muito parada na vida, parece que não faz nada, não abraça a fé para valer. Nós vamos ter que lutar contra isso, e isso também é cruz. Pode ser que você não passe por problema nenhum, pode ser que você nunca tenha uma doença grave, que morre de velho. Mas se você não passar pela cruz, você não verá Deus. Porque você vai ter que lutar contra os pecados, contra você mesmo, contra a sua vaidade. Você acha que você é cheio de paixões mundanas. Você é cheio de vaidade e orgulho. Verá Deus? Não verá, meu irmão. E não tem outro nome. Para lutar contra isso, é cruz. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu tenho assim um ímpeto muito grande. Eu dou resposta muito rápida. Então, por exemplo, os piores erros da minha vida foram feitos nesses, 30 segundos, onde uma pessoa falou uma palavra que eu não gostei, e eu fui e respondi 10 vezes pior, e ali briguei com a pessoa. Gente, eu já fiz cada situação. Eu me lembro uma loja que eu entrei por causa de uma película de celular. De repente eu estava lá xingando, brigando com a mulher. Então eu tenho esse ímpeto, eu sei disso. Se eu não me policiar e ficar respondendo às pessoas, querendo pagar na mesma moeda, não levando desaforo para casa, eu não verei a Deus. Agora, para mim, não tem outro nome. É cruz, meu amigo. Porque na hora que eu escuto uma palavra atravessada, o meu desejo é voar na garganta da pessoa. E esse desejo continua aqui até hoje. Graças a Deus. Faz tempo, anos, que eu não tenho uma recaída nisso. Mas é uma luta diária que eu preciso viver. Aprender a silenciar, não responder de imediato. Entre outras lutas, mas essa é uma luta assim que eu tenho, a flor da pele. Então, por exemplo, quando eu escuto aquele desafio, eu falo, você não falou isso. Para mim, silenciar, rezar ali, porque é o que eu faço a Jesus, dá-me sabedoria, dá-me a graça de silenciar. Para mim, viver isso é cruz. Sem essa cruz eu não vou me salvar. Então tá vendo como que a cruz faz parte do caminho de todo mundo? Pessoas, por exemplo, que têm visto a pornografia. Você não vai se salvar se você não tomar a sua cruz e renunciar às redes sociais.
Então esse caminho de Jesus com a cruz para o Calvário é um caminho que todos nós teremos de percorrer, todos nós. Pode vir grandes dificuldades, doenças, enfermidades, pode. E essa é uma cruz que se manifesta, precisa abraçar, não reclamar e me oferecer a Deus. Mas mesmo se isso não vir, eu terei também que me mortificar, eu terei também que renunciar a mim mesmo, que buscar a santidade. Isso não tem outro nome. É a cruz que se manifesta e nós precisamos carregar essa cruz. Então, diante dessa meditação de Jesus que carrega a sua cruz, peçamos a Ele: Senhor, eu quero hoje tomar a minha cruz e carregar a minha cruz. Mas eu peço, me ajuda, Jesus. Seja o meu serineu, esteja ao meu lado me dando força para que eu possa de fato abraçar essa cruz. Essa é a vida de todos os cristãos. Ou nós carregamos a nossa cruz, abraçamos a nossa cruz, ou nós não veremos a Deus. Então, meditando, Jesus que carregou a sua cruz, peçamos a Ele que nos dê coragem, para que também nós possamos carregar a nossa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue, para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso conteúdo, possam aí se preparar bem para viver a Semana Santa, a Semana Maior, para que tudo isso seja um marco na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.